Graça e paz, hoje é um programa especial do Flashback, conforme anunciado. Você viu aí na nossa propaganda chamada o que é o Flashback e como Deus falou. Esse é o tema de hoje e que você recebeu na chamada. Então, isso foi o ano passado, praticamente no mês de final de novembro de 2021, começo de dezembro. Parece que Deus sempre fala comigo quando eu estou tomando banho, né? Aproveitar a lavagem. E eu estava tomando banho e me veio na mente, assim, muito forte, flashback. Eu sendo bastante sincero com vocês, na hora eu não sabia o que é isso, flashback, me deu uma impressão de coisa antiga, mas eu saí do banho, quando terminou, eu fui direto no dicionário. E no dicionário, flashback realmente é voltar, principalmente no cinema, voltar a cenas antigas, né? Você vê programas, né, dos anos 80, dos anos 70, isso é uma forma de flashback, né? Mas não era isso que estava no meu coração. Era como se Deus estivesse falando assim, vamos pegar as coisas antigas que já existem, coisas que são verdadeiras, que já estão funcionando, e vamos atrair delas ou tirar delas aquilo que a Bíblia nos ensina para edificar o povo. Era mais ou menos isso que veio no meu coração como flashback no nosso programa. E aí eu continuei pensando sobre isso, logo em seguida me veio apóstolo Mauri Trevisan. Quando veio essa palavra Mauri Trevisan, eu lembrei que além de ele ser um pastor, ele é um biólogo. Eu lembrei também que ele teve alguns anos atrás, já faz bastante tempo, uns programas de televisão, e era umas loucuras que ele fazia. Eu vi uma vez ele dentro de um poço, filmando ele dentro de uma cisterna para falar. Eu vi ele uma vez com uma cobra na mão, falando sobre aquilo. Eu falei, meu Deus, está aí a solução. São coisas que existem, cobra já existe desde a fundação do mundo, né? A terra existe, as vegetações, tudo existe, então isso é passado. É pegar essas coisas, esse flash das coisas do passado e ver o que Deus está falando conosco através dessas coisas. Essa é a ideia do flashback. Tanto é que você vai ver agora, eu vou passar rapidinho, só pedacinhos das palavras deles em alguns dos programas. Não vou pegar todos, porque é desde o ano passado, mas vou pegar um, por exemplo, do besouro, só a parte dele, para você ver como que ele pegou aquilo, por exemplo, como que ele falou do bambu, ou daquelas aves, urubus que estavam ali pegando uma carne morta. Gente, então vinha a criatividade. E nós vamos ter algumas novidades a partir de julho, né? Deus falou comigo hoje ainda, fazer por temporadas agora. E eu vou explicar isso no final do vídeo direitinho para você. Então, vê aí como é que foi alguns lances, é o lance mesmo, de pedaços dos flashbacks que nós já passamos. É um besouro, não é besouro, não, besouro, da família Scarabidae. Do latim se escreve Scarabidae, mas se lê Scarabidae. Em português ele é conhecido como escarabídeo. Ele também tem um nome feio, me perdoem, mas essa é a verdade. Você chegar lá no sítio, na fazenda, para o caboclo e perguntar como é que chama esse bichinho, ele vai falar, chama rola bosta ou vira bosta. É um nome feio, mas observe que ele tem uma grande utilidade. Eu quero te dar dois motivos para você adorar a Deus, se regozijar em Deus, mediante esse inofensivo que às vezes você pensa que é inútil, esse inseto, mas ele tem valor enorme. E observe que ele não voa, mas ele voa. Ou seja, ele não voa, mas voa. Explicando, a NASA, os cientistas da NASA analisaram a forma dele, analisaram a musculatura, o movimento das asas, a grossura das asas, a musculatura de voo dele, e chegaram à conclusão que ele não pode voar, porque ele tem dois pares de asa. Uma dura, coriácea, que ele levanta e não movimenta, é como um anteparo contra o ar, faz resistência. E as asas de baixo, membranosas, é que vibram. Então, de acordo com a morfologia, ele contradiz toda a lei da aerodinâmica. Não pode voar. Os computadores da NASA afirmam animal que não voa, mas ele voa. E uma observação outra coisa interessante, comum, isso daqui parece uma árvore normal, mas é anormal. Na realidade aqui tem duas plantas comprometidas
num local só. Isso daqui é uma espécie de árvore que está morta, é um tronco morto. Era uma árvore forte, resistente, mas um dia caiu um brotinho de uma planta, que é outra planta, que é essa aqui de cima, que é chamado mata-pau ou figueira vermelha, figueira brava. O que acontece é que esse brotinho que estava sobre essa árvore, talvez há 10, 15 anos atrás, muito pequenininho, ele começou a crescer inofensivo. Talvez pela grandeza da árvore, ela olhava para aquele brotinho e falava, mas isso é insignificante do meu porte. O orgulho da árvore poderia falar, eu sou muito resistente, esse brotinho não vai me causar mal. Mas esse brotinho, ele começou a infiltrar dentro da vegetação, dentro do tronco. E esses filamentos vão entrando dentro do cerne e vai estrangulando também por fora. E vai minando as forças da árvore, vai tirando os nutrientes. E ela começou lá em cima e ela foi descendo pela árvore, foi descendo. Isso daqui encontrou um dia o solo, ela se fortaleceu ainda mais e começou a estrangular mais a árvore. E você observa aqui que são dois vegetais, um morto e um vivo que hospedou, que parasitou, que atropelou a vida dessa árvore, que morreu, sucumbiu, e aqui tem os restos mortais. O mata-pau, porque mata a árvore, e também a árvore morta. Isso nos leva também à própria palavra do Senhor. Isso parece o pecado, às vezes uma mentirinha pequena. Às vezes o cidadão rouba 10 reais, é inofensivo, não faz nada. O que tem? É como se fosse o brotinho da figueira, e aquilo vai crescendo. Um assaltante de banco nunca começa assaltando o banco. Ele rouba primeiro 10 reais, tira 50 reais da carteira do tio, e depois ele rouba 1.000, e depois ele faz um plano, e depois ele assalta o banco. Ah, também a bebida é assim, né? Um copinho de cerveja, não, eu só bebo socialmente, só de sábado, depois só sexta e sábado. É como a figueira, vai entrando e vai minando as forças, e depois todo dia, e depois vira alcoólatra. O pecado, ele mata, ele escraviza, ele suga as energias, ele tira a tua paz e ele te leva ao inferno. Você está observando imagens de urubus que demonstram a presença de um cadáver. Não sabemos se é um animal de pequeno porte ou grande porte, nem o que seja, mas inegavelmente atestam, demonstram, comprovam a presença dos urubus. Representa que tem ali morte, animal em putrefação, em decomposição. Isso não nos agrada. A presença de urubus, presença da morte, não é bom. A gente não gosta disso. A gente prefere falar da vida. Afinal de contas, o nosso Deus é um Deus vivo e que fala da vida. E o nosso presidente repete muito isso, né? Agora, observem que em 2021 foi um ano de mortes. A pandemia fez com que parentes, amigos e muita gente conhecida morreu. Mas eu quero, diante da morte e diante dessas notícias ruins que nos deixam ansiosos e até um pouco depressivos, quero lembrar que você tem a obrigação, agora que você está vivo, de celebrar a vida. Aliás, se você está vivo e você está nos assistindo, é um documento, é uma expressão lógica, é um atestado que você está vivo. Então, Deus tem um propósito para que tanta gente tenha ouvido e você viu. Então, esse é o flashback que nós estamos passando até hoje. E vem sendo fantástico, muitas visualizações posteriores, muitos não assistem na hora por causa dos programas que eles têm nas igrejas, horário, mas eu tenho visto as visualizações posteriores. E no final, sempre eu entro com uma palavra também para abençoar e oro por todos que estão assistindo e por todos que vão assistir. Esse é o flashback. Não vamos mudar muita coisa, mas uma coisa nós vamos fazer. Vai ser por temporadas, ou seja, vai ter uma temporada só sobre animais, uma temporada só sobre minerais, uma temporada só sobre vegetais. Isto é como os fazem hoje nos grandes programas de Netflix e outros programas que tem na internet,
por temporadas. E nós vamos começar com a temporada de animais. Esse vai ser a primeira temporada, não sei quantos programas vamos ter, e depois, quando terminar as temporadas, não sei quando vai terminar, só Deus sabe, aí vamos aguardar uma nova parte de Deus, uma nova fala de Deus ao nosso coração. E se Ele mandar encerrar, um dia a gente encerra. Nós queremos obedecer a Deus, porque você vai ser abençoado sempre. Então, divulgue o programa, divulgue. Muita gente está sendo abençoada, porque são assuntos que servem para líderes, pastores e para a nossa edificação de vida. Em nome de Jesus, tá bem? Fica com Deus, eu te abençoo todos que estão participando nesta quarta-feira, que é dia 29 de junho. Isso significa que em julho de 2022 vamos começar as novas temporadas. Fica com Deus, eu te abençoo, em nome de Jesus.